Hoje nós vamos falar sobre destino. Nos últimos anos eu tenho me dedicado profundamente a estudar sobre esse assunto. Destino é a sua parada final. É onde e como você vai terminar. Há um tempo atrás eu fui fazer uma viagem com a minha família e eu cheguei no aeroporto de São Paulo para embarcar e a moça do check-in falou: para onde vocês estão indo? Qual é a parada final? Qual o seu destino final? Eu falei assim: Panamá. Ela falou assim: ué, não estou encontrando o nome de vocês para Panamá. O senhor vai dormir no Panamá? O destino final é Panamá? Vocês estão indo para ficar no Panamá? Eu falei: ah, não, nós vamos passar o dia lá, mas o destino final é Miami. Ela falou: então, senhor, não é porque você vai ficar um tempo no Panamá que você está indo para o Panamá. E nesse dia eu entendi uma coisa. Não é porque você está um tempo numa situação que isso é seu destino. Não é porque está difícil agora, porque eu fiquei no aeroporto que agora está reformado, mas nem ar-condicionado tinha, as crianças gritando. Quem tem filho aqui sabe como é que é aquele desespero. Criança gritando, troca fralda e não sei o quê. Eu falei: gente, que as férias já começou assim. Mas na verdade as férias foram excelentes, uma das melhores que a gente já passou na vida. Aquilo era só parte do caminho, não era o destino. E às vezes você se desespera muito por causa de coisas que você está passando, mas é só por um tempo. E tudo que é difícil na nossa vida é importante para treinar o nosso cérebro a valorizar quando chegam as coisas boas. Você só gosta de algo bom, por exemplo, de comer uma carne, um bacalhau, porque você já provou coisas ruins, senão você não saberia o que é bom. E se você comer o que é bom todo dia, você perde referência. Vira normal. É por isso que a vida é feita de altos e baixos. E é por isso que a vida é como um voo. É cheio de escalas e conexões que não são o destino final, mas são necessárias. Sabe para que existem escalas e conexões? Para entrar mais gente, sai gente do voo e entra gente no voo. Quem já pegou escala ou conexão alguma vez aqui? Sai gente e entra. Então por que você reclama tanto quando sai gente da tua vida numa conexão que você está fazendo? Agora que o Tomás me abandonou, ué, sai gente, entra. A vida é como um voo. Outra coisa que acontece, que muitas escalas e conexões acontecem porque o avião não consegue, não tem autonomia para voar tanto tempo. Ele precisa parar para reabastecer. Então, às vezes, Deus te faz parar numa conexão na vida, numa escala na vida, não é para você sofrer, é para você se abastecer. Você está chorando porque quer, porque não está conseguindo controlar teu emocional, porque o certo era estar se abastecendo nesse tempo que, aparentemente, você está parado. Alguém me escreveu, um de vocês que estão aqui me escreveu, falando: Tiago, eu estou numa situação muito difícil, eu estou em Portugal, estou desempregado, e eu vou dar um jeito de estar lá hoje. Eu falei: não, eu estou te convidando, vem para cá. Ele está aqui, essa pessoa. E muitas pessoas eu ajudei para estarem aqui. Porque eu sei que o que vocês estão passando ainda não é a parada final. As pessoas que estão saindo da tua vida e as que estão entrando fazem parte dessas conexões. Então nunca reclama. Nunca amaldiçoa. Nunca bate pezinho, murmura pelo que está acontecendo, porque você não tem a mínima ideia do que está por vir. E às vezes porque você abriu sua boca para falar tanta coisa negativa do seu estado atual, você está impedindo o que está chegando. Como é que você vai viver o teu futuro se você ainda está preso no passado? Se ainda aquela pessoa que te fez mal arranca teu sono, não te deixa dormir, como é que você consegue visualizar o teu destino se você não tem os olhos da fé? É impossível ver o futuro sem acreditar, sem duvidar. Como você vai ter paz e prosperidade daqui por diante se você não está jogando nenhuma semente para isso virar fruto lá na frente? Ou seja, você não planta para colher. Abre a boca só para falar coisas negativas, não perdoa teu passado, nem você mesmo e nem quem te feriu. Não consegue olhar com os olhos da fé, ou seja, acreditando aquilo que você ainda não vê, aquilo que você ainda não enxerga, você acredita sem duvidar nesse futuro. Como nós vamos viver um destino? Não tem como. E nesses últimos anos, eu estou desde
2015 estudando profundamente o assunto destino. A maioria das coisas que eu vou falar hoje está nesse meu livro Descubra o Seu Destino. E estudando profundamente, cientificamente, teologicamente, ou seja, baseado na sabedoria milenar, que está dando certo há milênios, e empiricamente, ou seja, através das experiências de vida, eu cheguei à conclusão que seu destino depende de 3 coisas. Só 3 coisas. Por isso que no início aqui o Wesley pediu para você anotar. Porque essas 3 coisas vão definir os teus próximos anos. Presta atenção, muita coisa influencia o nosso destino. Um exemplo, ambientes. Quem já viu alguém nascer numa favela, como a gente chama lá no Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, então estou acostumado a ver muitas favelas, muitas comunidades carentes. Mas quem já viu alguém sair da extrema pobreza e virar uma pessoa bem-sucedida? Muitas pessoas. Ou seja, o ambiente era hostil, tinha tráfico de drogas, pobreza, prostituição, mas ainda assim, para quem não sabe, 99,9% das pessoas que moram numa comunidade carente no Brasil são pessoas honestas, trabalhadoras. 0 ponto alguma coisa decidiu ir para o tráfico, para a prostituição, para qualquer coisa do mal. Por que eu estou te falando isso? Porque o ambiente influencia, claro. Aquele rapaz entrou para as drogas, ou para o tráfico, ou para a prostituição, porque estava influenciado pelo ambiente. Mas o ambiente define? Não, porque 99% decidiu não fazer, mesmo influenciado. Então o ambiente é muito importante. Você tem que estar em ambientes que te influenciam, mas ainda assim ele não define. Você conheceu alguém, você já escutou falar de alguém que nasceu rico e morreu pobre? Um monte. Alguém que nasceu com fé e morreu ateu? Um monte. E quem nasceu ateu e morreu cheio de fé? Um monte. Ou seja, não importa como começou. As pessoas vão se lembrar de como você vai terminar. Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, diz que o fim é melhor do que o começo. Eu não sei como foi seu começo, mas eu sei que a partir de hoje, o teu fim será melhor do que tudo que você já viveu até agora. Vai ser melhor do que tudo que você viveu até agora. E por que eu estou te afirmando isso? Porque eu vou te ensinar 3 coisas que eu tenho estudado nesses últimos anos. Baseado em 3 áreas muito importantes: ciência, teologia e empiricamente, no empírico, no mundo empírico, no mundo das experiências. Experiência é muito importante. Experiência vale mais do que diploma. Só para você ter uma ideia. Quer ver? Pensa comigo e seja verdadeiro com a sua resposta. Se você descobre que tem um tumor no cérebro, mas fique tranquilo, é benigno, vai tirar e vai resolver. Você prefere ser operado por alguém que fez 7, 8 anos de faculdade de medicina, mas nunca abriu o crânio de ninguém, ou alguém que nunca entrou na sala de uma universidade, mas já operou 2.000 crânios e deu certo? Escolhe aí, quem você quer ser operado? Faculdade ou experiência? Sem dúvida, não tenha dúvida, nenhum ser humano iria. A primeira vez que abrir um crânio, vai ser a primeira vez. Eu estou meio nervoso, você me perdoa, mas vai dar certo, porque eu lembro na faculdade que era só rachar assim no meio e... Experiência vale mais do que graduação. É que eu não tenho a formação que o outro tem, como se Deus precisasse do teu diploma para te usar. Deus usa muito mais as experiências, inclusive as tragédias que aconteceram na tua vida, do que qualquer formação acadêmica. E não estou desprezando formação acadêmica que eu tenho, acho que tem que ter. Só que não é isso que se baseia no nosso futuro. Não é porque você ficou 4 anos numa universidade, não é por causa do que você tem no banco guardado ou deixa de ter, que o teu futuro está decidido ou não. Porque não é por isso que se baseia o nosso destino. O nosso destino será determinado por 3 coisas, e a primeira eu já quero lhe ensinar. Primeira coisa que não é que influencia, é que determina, escreve, sela o nosso destino. São as lutas que a gente decide lutar na vida. Como assim, Tiago? Você já reparou que a vida aqui na Terra é cheia de briga, cheia de luta, cheia de guerra, cheia de combate? Se você não está lutando financeiramente, está lutando sentimentalmente. Está igual o Wesley tentando casar e não consegue. Aliás, falando em Wesley, tem alguém aqui que é aluno do Café com Destino?
Vou repetir, porque se você fosse aluno, você estava mais forte. Tem aluno do Café com Destino aqui? Então se prepara, porque ano que vem nós vamos começar 3 programas, e não um como Café com Destino. Então a primeira coisa que não é que influencia, é que determina o seu destino, são as lutas que você luta. Por quê? Se você não está lutando para ter mais dinheiro, você está lutando para equilibrar seus sentimentos. Se não é para os sentimentos, é as emoções. Ansiedade, ataque de pânico, depressão, tristeza profunda, insônia. Se não é nisso, é na família. A guerra familiar que está falando mal, o outro que... Graças a Deus aqui todo mundo se dá bem com familiares, mas lá no Brasil... é sogra, é cunhado que pega emprestado e não paga, é um primo que está contra, é um problema só. Ou seja, a vida na Terra é muito difícil porque você precisa estar bem em várias áreas para sentir-se feliz. Não basta ter dinheiro. O que é felicidade? Vou definir felicidade. É a conquista de algo que você ainda não tem. Você pergunta para quem está passando necessidade hoje, o que é ser feliz? Ele ter dinheiro para comprar comida, para pagar meu aluguel um dia, tal. Pergunta para quem está solteiro, quer ser feliz? Ele, ser feliz é encontrar minha alma gêmea, me apaixonar. Os casados olham assim, ai meu Deus, quem dá notícia? Agora pergunta para uma aluna que eu tenho, que esses dias veio me apresentar o filhinho dela de 3 anos, que está com câncer no intestino, fazendo quimioterapia, já está com o corpinho destruído. Pergunta para ela o que é felicidade. Se ela vai responder que é dinheiro, que é casar, que é fazer a viagem dos sonhos. Para ela, a felicidade é não entrar mais no hospital. Felicidade sempre é a conquista de algo que você não tem. Então, quem tem dinheiro não quer dizer que está feliz, porque isso ele já tem. Não ache que as coisas que você vai conquistar nessa terra vão te trazer algum preenchimento interior, porque não vão. Elas vão colaborar com o teu propósito, com o teu futuro, com o teu destino, mas não vão preencher. Agora, se o nosso futuro é escrito, determinado pelas lutas que lutamos, deveríamos ser muito seletivos com as lutas que a gente entra, com os combates que a gente enfrenta. Porque existem lutas que você não escolheu, simplesmente aconteceram na sua vida. Você não fez nada contra aquela pessoa e aquela pessoa começou a te perseguir. Acontece ou não? Sim ou não? Davi fez alguma coisa contra Saul, para quem já leu a Bíblia? Não, mas Saul perseguiu Davi? Queria matar Davi? Isso foi bom ou foi ruim para Davi? Ótimo. Davi entrou, o que eu chamo no capítulo 2 do Descubra o Seu Destino, de zona de expulsão. É quando você não fez nada, mas tudo começa a te perseguir, vir contra você, e você tem que ser expulso para outro lugar. Não é que você queria, não é que você... eu acho que eu vou para outro lugar que é melhor. Não, você foi expulso. E quando você vê, você está vivendo o seu verdadeiro destino. Porque Deus sabia que você não teria coragem de tomar aquela decisão se não fosse empurrando. Então, quando as lutas não foram criadas por você, eu chamo de lutas divinas. Toda luta que não foi criada por você, mas se apresentou a você, é uma luta que veio para 2 coisas na tua vida. Te promover, ou seja, te levar para um próximo nível, te trazer uma experiência que você não tinha, que você nem sequer sabia a força que estava dentro de você. E é uma luta que vai te colocar na história. Ela vai fazer as pessoas se lembrarem de você por isso. Por exemplo, Davi não saiu de casa para enfrentar um gigante. Ele saiu de casa para fazer o quê? Quem lembra? Entregar pão e queijo. Ele não saiu para enfrentar gigante. Ou seja, ele não provocou aquela luta, ele não estava planejando aquela batalha, ele não foi para aquele combate. Ele foi entregar pão e queijo, só que quando ele chega na frente de batalha para entregar o pão para os irmãos, o queijo para os comandantes, o gigante se apresenta e fala, me dá um homem que lute contra a gente. A luta se apresenta para Davi. Então Davi luta, mesmo, isso aqui é impressionante, toda luta divina, grave isso para quem está notando, toda luta divina você não tem chance nenhuma de ganhar, mas ganha. Toda luta divina você está em desvantagem, mas sai vitorioso.
O gigante tinha 3 metros, Davi era baixinho, era garoto, novo, adolescente, não tinha armadura, não era do exército, não tinha treinamento, não tinha espada, nem faquinha ele tinha. O outro tinha espada, escudo, couraça, treinado em guerra. Quem venceu? Davi. Porque toda luta divina vai te promover e toda luta divina, antes de começar, você já ganhou. Antes de começar, você já ganhou. Então presta atenção nisso. Jacó sai de casa um dia para fugir do seu irmão Esaú que queria matá-lo. O que Jacó fez contra Esaú? Eu te falo, nada. Esaú estava com raiva dele porque Jacó comprou a primogenitura. A gente chama de Jacó de enganador e tal, mas na verdade ele fez um negócio com Esaú. Esaú fez porque quis. Ele falou o seguinte: você me vende tua primogenitura? Esaú falou: vendo. Eu estou com muita fome. De que me serve essa primogenitura se eu estou quase morrendo de fome? E aí a sabedoria milenar diz no próximo verso assim: e assim Esaú desprezou a sua primogenitura. E você, biblicamente falando, vai perder tudo que despreza. Está desprezando sua família? Cuidado, sem ela a vida é pior. Está desprezando o carrinho que você tem? Andar de transporte público talvez não seja do seu agrado. Está desprezando o tempo que você está passando aqui? Tem gente que se mataria para estar vivendo o que você está vivendo. Então, tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Você pode ir lá, tá, na Bíblia, digita a palavra desprezo na Bíblia online, onde tem desprezo tem perda. É estudo, é estatística. Não precisa ter fé para isso. É só ler. Se você ler a Bíblia como história, como filosofia, você vai chegar a várias conclusões. Não precisa nem de fé para a maioria das coisas. Então Jacó sai de casa porque Esaú fica com raiva de ter vendido a primogenitura para ele, mas foi um negócio, e começa a persegui-lo e quer matá-lo. Jacó descobre que o próprio irmão quer matá-lo, ele tem que fugir de casa. De novo, uma zona de expulsão. Às vezes o que você está vivendo, não é porque você fez alguma coisa, é porque você está na zona de expulsão. A zona de expulsão é uma área espiritual antes de você começar a viver o seu destino. Falta pouco. Se você se sente expulso, expulsa, falta pouco. Eu vim para te dizer, falta pouco. E aí Jacó tem que sair da sua própria casa, sendo herdeiro de Isaac, que é um homem riquíssimo, diz a história. E ele somente com um bordão, com um cajado, tem que fugir, atravessa o Jordão e começa uma peregrinação onde ele acaba dormindo num lugar que ele não sabia, mas a Bíblia diz que esse lugar se chamava Betel, a casa de Deus. Ele dorme naquele lugar e nessa noite um anjo se apresenta para ele. Eu não sei vocês, mas eu acho que se um anjo de verdade aparecesse para mim, eu ia desmaiar. Uma vez, eu não sei quem tem fé aqui, mas uma vez eu estava orando, estava eu e um amigo orando de madrugada. Aí começamos a orar, para quem é crente vai entender. Aí começou a ficar muito forte a oração. Aí começa a falar em língua, começa, né? Quem é pentecostal já entende, a gente começa a girar e tal. Os mantos. E aí, de repente, um amigo falou assim: Tiago, vamos parar um pouco de orar. Eu falei: por que? Ele está ficando muito forte. Eu estou tendo a impressão que tem anjo aqui. Eu falei: qual é o problema? Ele falou: rapaz, se um anjo aparecer aqui, eu acho que eu desmaio, rapaz, vamos parar de orar. Então tem gente que tem medo de anjo, né? Mas Jacó, quando viu um anjo, sabe o que Jacó fez? Lutou com o anjo. Mas presta atenção, ele não saiu de casa para lutar com ninguém. O anjo se apresentou para ele. E a Bíblia diz que eles lutaram por toda a madrugada. E quando estava amanhecendo, o anjo fala para ele assim: me deixa embora, já está amanhecendo. E Jacó fala: só te deixo ir se você me abençoar. Então o anjo, percebendo que não tinha jeito, falou assim: ok, eu vou te abençoar. A partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas se chamará Israel, o príncipe de Deus. Então toda luta divina vai mudar tua categoria, vai mudar teu status, vai te promover. E toda luta divina, você não tem a mínima chance de ganhar. Um homem tem como lutar com um anjo e vencer?
Um jovenzinho tem como lutar com um gigante de 3 metros e vencer? Mas toda luta divina você já ganhou, já venceu. Vai te promover e você vai sair vencendo no final. Qual é o problema? É que para quem não acredita, eu vou te contar um negócio, um segredo. Mesmo que você não acredite, só anota para você pesquisar, tá? Nós temos um adversário. Nós temos um inimigo. E ele fica o tempo todo planejando contra a gente. Então, para ele é muito simples. Ele entende que a luta divina vai nos promover, vai nos fortalecer, e que a luta divina a gente vai vencer. Então, qual é o trabalho dele? Simples. Fazer você entrar em guerra que não é tua. Se você entrar em guerra que não é tua, você vai gastar tempo, energia, vida emocional em algo que não vai dar em nada, porque toda luta que não é divina, ou seja, a luta que você criou, vai roubar tua força, tua energia, teu dinheiro e teu tempo. E quando a luta divina aparecer, você está cansado e sem tempo para lutar o que era para lutar. Então a estratégia é simples. Uma pessoa briga contigo no trânsito, você sai do carro, aqui em Portugal não deve acontecer, mas no Brasil acontece muito, e começa a discutir com a pessoa. Quando vê, você passa o dia na delegacia. Ou lá no Rio de Janeiro, você pode levar um tiro no trânsito. Mas aquela guerra não era sua. Aquela outra pessoa que está perturbada na cabeça, e você entrou numa guerra que não era para você. Uma vez, eu pousei, o meu carro estava estacionado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e eu fui dirigindo para casa, sozinho, faz um tempo isso. E lá em São Paulo tem uma avenida chamada Marginal Tietê. Marginal Tietê é mais ou menos como se fosse assim, Deus quer mostrar para as pessoas como vai ser mais ou menos o inferno. Ele te bota na Marginal Tietê, 3 horas de engarrafamento num calor. E aí eu peguei a Marginal Tietê, estou dirigindo. Geralmente eu sou uma pessoa tranquila. O sangue até esquenta, mas eu sou uma pessoa que domina as emoções. Quase sempre. E aí eu estou na Marginal Tietê e eu vejo uma pessoa começando a farolar. Jogar o farol do carro, né? A luz do carro em mim e buzinar. Num dia normal, um dia que eu estou bem, o que eu faria? Ia ligar a seta, e vir para esse lado e falar: vai, filho de Satanás, passa, capeta. Ia deixar ele embora. Nesse dia eu não estava bem. Você já teve um dia que você não está bem? Sabe aquele dia que você não está bem? Sabe como é que é, né? Não acontece só comigo não, né? Nesse dia eu não estava bem. Não estava muito bem. Aí o cara farolando, buzinando, eu olhei pelo retrovisor, vi que ele estava tentando me ultrapassar, eu falei: hoje não, Satanás, hoje você não vai passar não. Ele jogava para cá, eu jogava, ele vinha para cá, eu vinha, e a gente ficou minutos nessa guerra. Ele vinha, eu jogava, ele jogava, eu ia, ele ia, ficou naquela guerra, até que depois de muito tempo eu falei: não vou deixar ele passar, não vou. O orgulho vai subindo, o sangue vai esquentando, e aí eu fui olhar 1 segundo para a placa para saber onde eu ia sair. O segundo que eu me distraí, ele cortou pela esquerda e começou a me ultrapassar. Quando ele começou a me ultrapassar, eu vi ele baixando o vidro. Eu falei: ah, é? Vou baixar também. Baixei, e botei a cabeça para fora esperando ele passar. Quando ele emparelhou comigo, ele falou assim: paz, Tiagão! Sou teu aluno do café! Eu falei: Jesus, tu sabe que eu ia pecar, Senhor. Obrigado pelo livramento. Tu sabes que hoje eu ia cair, Senhor, que eu ia falar tudo que estava na minha cabeça. Conclusão: a pessoa tinha me reconhecido quando eu saí do aeroporto e veio atrás de mim, tentando me passar para me cumprimentar. E na minha cabeça ele queria brigar comigo, queria me ultrapassar. Existem guerras que nem existem e você está criando. Nem é uma guerra de verdade e você está fazendo essa tempestade em um copo d'água. Um monte de gente me escreve assim: questão de vida ou morte, eu preciso falar contigo. Diga, o que é? Meu irmão parou de falar comigo. Falei: perdoa ele. Ah, não, isso não. Então, por favor, bloqueia, tchau, próximo. Tem muita gente para atender. Eu só ajudo quem quer ajuda. Eu não vou perder meu tempo, que é precioso na terra, tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas.
Questão de vida ou morte? Não, perdoa que ele volta a falar contigo. É que você não pediu perdão, você não se humilhou. Não, mas quem está errado é ele, mas não é isso que a sabedoria milenar diz. Eu só peço perdão quando eu estou certo. Sabe o que a sabedoria milenar diz? Que se você não perdoar quem te feriu, Deus também não te perdoa. É condicional. Se você não amar Jesus, Ele te ama mesmo assim? Sim, está escrito. Eu só falo o que está escrito, eu não falo o que eu acho, tá? Está escrito assim, ó, Ele nos amou primeiro. Ponto. Então tem gente aqui, eu não amo Jesus, não amo Deus, não tem nada a ver comigo, não tem problema nenhum, Ele te ama. E Ele vai continuar fazendo de tudo para você se dar bem. Que Ele te vê como filho, por mais que você não veja como pai, está escrito, não sou eu que acho isso. Se você fizer um trato com Deus e for infiel com isso, Ele vai continuar fiel ao trato com você? Sim, está escrito. Está escrito assim, ó, se o homem é infiel, Deus permanece fiel. Ele não tem como negar-se a si mesmo. Está escrito. Agora, está escrito também que se você não perdoar o irmão que te feriu, o Pai que está no céu também não perdoará seus pecados, e todos nós aqui temos muitos pecados. Então eu falei para essa pessoa, é questão de vida ou morte? Então está resolvido, é vida, vai lá e pede perdão. Ah, isso eu não quero, então morre, tchau, próximo. A vida é simples assim, não quer resolver, seu orgulho é muito forte, então não é comigo já, é com você e com o psiquiatra. Comigo é instrução. A instrução é o seguinte, perdoa, pede desculpa, faz isso, e vai dar certo. Está dando certo há 2000 anos, vai dar errado com você? Duvido. Não vai. Então, nós precisamos aprender, a partir de hoje, sermos criteriosos com as lutas que entramos. Se não é luta divina, ou seja, enviada pelo céu, eu não vou entrar. Não, é que minha sogra me perturba, mas não é a tua guerra, deixa ela ser uma perturbadora, você vai ser da paz. Não, é porque eu sou perseguido no trabalho. Enquanto você não foi mandado embora, continua lá, porque tem coisas que você acha perturbação e Deus chama de treinamento. Não, eu estou te treinando. Eu estou fortalecendo tuas emoções. Eu estou te mostrando como é para o dia que você tiver o teu próprio negócio, você saber como tratar bem as pessoas, porque você hoje está sendo tratado mal. Você já sabe como não tratar as pessoas. Ou você acha que Deus só nos treina com coisa boa? Não, Ele também mostra como não fazer através de pessoas que te maltratam. Quem aqui já foi abandonado, rejeitado, traído, traída, sabe muito bem o quanto isso dói. Então, você vai tomar muito cuidado de fazer isso com as pessoas, porque você sabe o quanto dói. Quem foi abandonado pelo pai, e hoje é pai, não vai querer abandonar seu filho. Você sabe o vazio que vai deixar no coração daquela criança, porque você passou por isso. Então muitas coisas Deus permite na nossa vida, não é para a gente sofrer, é para a gente virar professor do assunto. É para a gente ensinar como se faz, porque a gente sentiu na pele. Existem pessoas que vêm reclamar da vida para mim, é engraçado, estrangeiro, os portugueses considerem o que eu vou falar, mas os estrangeiros, brasileiros e talvez os outros países, adoram reclamar da situação que estão. E aí esse dia chegou uma pessoa para mim, Tiago, eu estou aqui em Portugal, estou sofrendo, estou limpando coisas. Eu falei, querido, você sabe o que eu fazia aos 18 anos? Deixa eu te explicar, eu comecei a trabalhar com 14 dando aula de violão. Com 18 anos eu estava morando na Suíça limpando tapete. Ganhava 40, 50 francos por semana para limpar tapete. Você acha mesmo que eu vou ficar com pena de você porque você está trabalhando? O trabalho dignifica um homem. E se você não está gostando, saiba que é passageiro. Deus vai usar essa situação para te fortalecer e um dia você vai cumprir o teu propósito. Agora, desculpa, não adianta se fazer de vítima, ninguém vai chorar por você, ninguém vai ficar com parar o mundo porque você está sofrendo. Essa é a verdade. Eu, por causa da minha função espiritual, eu faço muitos enterros. E sabe o que eu aprendo com os enterros? Que no outro dia a vida segue normal para todo mundo. Nem quando você morrer vai parar a vida de alguém. Vida normal. Uma das pessoas mais importantes da minha vida morreu há 2 anos atrás, minha mãe. O que me espantou é que no outro dia eu tinha que trabalhar normalmente. Meus filhos estavam brincando na piscina normalmente, que eles não pararam as brincadeiras dele. Eu não pude parar meu trabalho. Não para nada! E você está nesse orgulho todo? Entrando num monte de guerra que só está roubando teu tempo e tua energia? Não. Eu fiz uma escolha. Eu só vou entrar em guerra que Deus colocou no meu caminho. Que se não é luta divina que vai me promover e que eu vou vencer, eu nem entro. Eu vou aguentar meu orgulho.
Eu vou segurar minhas emoções e eu vou agir com inteligência e não com meus sentimentos. Não, Tiago, mas é que o que meu pai fez é imperdoável. Ah, mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Você fala, não, mas é que eu tenho muita raiva dele. Pode ter. Mas saiba que, biblicamente, os princípios têm que ser mais fortes que os sentimentos. Está com raivinha? Mas honrar continua sendo honrar, com raiva ou sem raiva. Princípio é mais forte do que sentimento. E talvez muita coisa que você esteja passando na vida, não é porque você está sendo injustiçado, não, é porque você está plantando coisa ruim também. Está entrando em um monte de guerra que não era para entrar. Qualquer pessoa que implica contigo na internet, você entra. Qualquer pessoa que olha estranho para você na rua, você acha que é com você. Ou seja, você é ferido o tempo todo, entrando em tudo quanto é confusão. Eu tenho milhões de seguidores, para quem não me conhece. Sabe quando é que você me viu respondendo um hater? Nunca. Sabe quando é que você me viu preocupado com o que estão falando de mim? Nenhum dia. E são muitos, tá? Aqui estão os que gostam de mim. Mas lá fora tem muitos que não gostam. Pelo mesmo motivo que você gosta, tem gente que me odeia. Só que é o seguinte, eu decidi não me guiar pelos meus sentimentos, porque nossos sentimentos são enganosos. A sabedoria milenar diz, enganoso é o coração do homem. O que é o coração? A sede das emoções. Quando você confia na sede das suas emoções, que é o teu coração, teus sentimentos, você sempre se engana. Quem aqui, quando se apaixonou pela primeira vez, falou, o amor da minha vida? E aí hoje você encontra com a pessoa na rua, ou vê ela no Facebook e fala, Jesus, que livramento, obrigado. Imagina, Jesus. Quantas vezes teus sentimentos já te enganaram? Quantas vezes tuas emoções já mentiram para você? E a maioria das guerras que a gente entra que não eram nossas, são nossas emoções nos enganando, mentindo para a gente. Por quê? Você fortaleceu mais os teus desejos e prazeres do que a tua vida espiritual. Quando eu peço para os meus alunos serem espirituais, não é porque eu quero que você seja religioso. Eu quero que você tenha uma espiritualidade avançada para resistir coisas que vão destruir o teu futuro. Como, por exemplo, entrar em guerra que não é tua. Então, se alguém me ataca na internet, é problema dele. Quem não está gostando é dele. Deus mandou fazer o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Eu não vou entrar na guerra dele porque ele está me atacando. Pode continuar atacando sozinho. Vai ficar igual o cachorro latindo para o carro passando. O carro não para porque o cachorro está latindo. O carro continua. Quem está protegido não tem medo de latido de ninguém. Talvez você se sinta desprotegido, desprotegida, porque espiritualmente você não está coberto. Então qualquer latido te ameaça. Qualquer latido tira teu sono. Mas essa é uma noite certa para você. Fique tranquilo, vai terminar bem. Então, eu comecei a escolher melhor as minhas guerras. Eu não entro em qualquer combate. Se eu sinto que aquilo não é divino, o que é divino? Aquilo que você não criou, mas aconteceu. Quem aqui reconhece que a maioria dos problemas que você viveu ou vive, você mesmo criou? Quem reconhece isso? Está aí. Então, a primeira lição que eu quero dar para vocês, por favor, a partir de hoje, você vai sair daqui com uma lista de problemas que você criou e você vai resolver um por um. Você criou, você resolve. Porque os problemas que Deus envia, quem resolve é Ele, tá? Os que você criou, querido, resolva. Esses dias, chegou uma notificação na minha casa. O vizinho fez uma denúncia formal por causa do barulho do gerador que a gente tem em casa. E aí vem aquele sangue quente. O cara tem meu telefone, tem meu WhatsApp, me cumprimenta de manhã, bom dia, quando sai para o trabalho. Em vez de vir falar comigo, fez uma denúncia. O sangue vai ficando quente. Não sei se já aconteceu com vocês. Aí você vai esquecendo que já leu a Bíblia, que é crente, você vai esquecendo tudo. Você vai ficando, vou pegar ele, vou partir no meio. Já vai fazendo vários planos. E a primeira coisa que você pensa é, vou descobrir algo na casa dele que está errado e também vou denunciar. Imagina Deus lá do céu falando, é mesmo, crente? Vai. Até que eu lembrei, essa guerra não é minha.
mando um bilhete pedindo perdão para ele. Desculpa, vamos resolver. E resolvemos. Compramos uma capa que era cara, tivemos que gastar dinheiro para cobrir mais o barulho, para não entrar numa guerra que não era nossa. Se tiver que gastar dinheiro, gasta. Se tiver que pedir perdão, pede. Se tiver que se humilhar, se humilha, mas não entra numa guerra que não é tua. Escuta o que eu estou te ensinando hoje. Não entra em combate que não é teu. Todo combate que não é teu é um mau combate. Toda guerra que não é tua vai te destruir. Toda batalha que você mesmo provocou, é você que vai perder tempo e energia para resolver. Segundo conselho, segunda coisa que eu quero te ensinar hoje, que determina, não influencia, determina o teu destino. A corrida que você corre. Como assim, Thiago? Sabe qual é a nossa corrida aqui na Terra? Nossa missão. Eu, por exemplo, hoje estou aqui, nesse minuto, correndo a minha corrida. Qual é a minha corrida? Treinar pessoas e anunciar boas notícias. Essa é a minha corrida. Se eu não estou treinando pessoas, eu faço isso com o método Destiny. Eu faço isso com uma mentoria de empreendedores que eu tenho chamado Destiny Mind. Se eu não estou treinando pessoas, eu estou anunciando as boas notícias. Faço isso com o Café com Destino. Faço isso com as noites de destino que você está aqui. Faço isso com a conferência de destino que acontece uma vez por ano no Brasil. Faço isso com o Café com Destino, com vários cursos, livros. Se eu não estou treinando pessoas, eu estou anunciando as boas. Essa é a minha corrida. Só que é o seguinte, existem várias propostas que aparecem para mim para correr a corrida dos outros. Às vezes eu vou gravar um programa de TV no Brasil e o diretor do programa fala, cara, gostei muito de você. Você tem seguidor, você sabe falar em público, você não quer ser apresentador não, a gente te dá o programa, você vai ter muito mais audiência, você vai ter blá, blá, blá. É um programa de quê? Não, é um entretenimento, você vira tipo um apresentador de talk show e tal. Aí eu penso, minha corrida é treinar pessoas, a minha corrida é anunciar as boas notícias, não ser apresentador de entretenimento. Eu falo, não, obrigado. Ele, não, mas você vai ganhar muito mais. Aí você fala, caramba, aí pegou pesado, né? Porque ganhando mais eu consigo... Aí você já vai dando as desculpas, que eu vou ajudar mais pessoas e tal. E aí Deus de novo vem no coração e fala, você foi chamado para correr essa corrida. Não se distraia com a corrida dos outros. Pode dar mais dinheiro, pode dar mais ibope, pode dar mais audiência, pode ser mais glamuroso, mas você só vai ser feliz correndo a tua corrida. Você só vai cumprir teu propósito na terra correndo a tua corrida. E tem mais, para quem gosta de atletismo, se você vê a corrida de 100 metros, o Bolt, que é um dos maiores corredores do mundo correndo, ninguém olha para o lado quando está correndo, porque um segundo distraído pode fazer você perder a corrida. Mas a gente, por causa do Instagram, do Facebook, está correndo a nossa corrida olhando para o Instagram dos outros. Ih, ela comprou aquela bolsa. Ih, ela emagreceu. Gente, como é que pode? Fez acordo com Satanás, não é possível, porque estava 30 quilos mais gorda. Aí você olha, nossa, o cara está vendendo seguro, está ganhando mais do que eu. Acho que eu vou virar vendedor de seguro. Você começa a olhar a vida das pessoas e começa a desejar correr uma corrida que você não foi chamado para correr. Às vezes você nunca vai correr aquela corrida, mas ficou anos se distraindo. E o nosso opositor, o nosso adversário, o nosso inimigo conseguiu o que queria. Ou fazer você entrar em guerras que não eram sua, ou fazer você correr corridas que não eram para você. Então eu estou, desde 2014, quando eu descobri meu propósito, vai fazer 10 anos. Então até meus 33 anos de idade, eu não tinha ideia do meu propósito. Nunca é tarde. Com 33 anos de idade, eu estava andando de um lado para o outro, tentando descobrir, gente, o que eu faço? Eu sou empresário, porque eu tenho vontade de ser empresário, mas também tenho vontade de ser empregador. Não, mas também isso, mas eu já tinha feito de tudo na vida. Mas quando eu descobri a minha corrida, nunca mais me desviei dela. Desde 2014 eu só faço a mesma coisa. Treino pessoas e anuncio as boas notícias. E todo convite que não é para treinar pessoas ou anunciar as boas notícias, é fácil para mim dizer... Não! Não, mas vai ganhar dinheiro? Não! Mas vai ganhar mais seguidor? Não! Aliás, quanto mais seguidor, mais problema. Já vou te dando aqui uma dica. Sabe por que você dá muitos sims na vida e nunca aprende a dizer não? Porque você não sabe qual é a tua corrida. Porque se você descobrisse qual é a tua corrida, ia ser muito mais fácil dizer não. Eu fui chamado para isso aqui, eu só faço isso... E não importa como está a vida do outro. Ah, que o outro está ganhando mais naquela corrida.
mas ele foi chamado para aquilo, eu fui chamado para isso aqui. Quando eu comecei a correr minha corrida de treinar pessoas, sabe quantas pessoas iam na minha turma? 12, 13, 15. Aliás, um dos primeiros alunos que eu tive, eu comecei a dar aula em 2015, janeiro de 2015. Em 2016 eu fiz uma turma no sul do Brasil e um português foi, o Sandro. Cadê o Sandro? Fica de pé aí. O Sandro, a Vanessa, a esposa dele. O Sandro, português, lá do Algarve. Foi lá na turma, lembra? 2016, fez o curso comigo. Deus abençoe. Um forte aplauso para o Sandro, para a família Fidalgo. Deus abençoe. Quantas pessoas tinham naquela turma? 20? 25? 17 ou 18 pessoas? Você acha que eu parei só porque 17 pessoas foram me ver? Não, porque quem está correndo a corrida que foi chamado não está preocupado com os resultados de agora, está preocupado com o futuro de amanhã. Eu não estava mirando no que vai acontecer agora, eu estava preocupado com as sementes que eu estava lançando. Hoje eu falo com multidões, hoje 20 milhões de pessoas me assistem por semana, mas eu comecei com 10. Se você quer começar grande, cuidado, quem nasce grande é monstro. Jesus começou pequenininho, saindo do ventre de uma mulher. E você quer começar grande? Quer abrir empresa em Portugal e começar sendo o maior do mercado? Quer começar um trabalho e já ser... Não, gente, é processo. A vida é cheia de processo e tem que ser fiel à tua corrida por muito tempo para começar a colher os frutos. Aí hoje você me vê no Instagram, Thiago, vive vida boa. Vida boa agora, né? 30 e poucos anos de pobreza, quebrando a cara. 30 e poucos anos tentando sobreviver. Aí porque eu estou nos últimos anos vivendo bem, o invejoso olha, também assim é fácil, ser feliz. Não olha a vida dos outros agora e compara com a tua. Não olha o palco dos outros e compara com o teu bastidor. É injustiça. Não é inteligente. Eu tive que ser fiel à minha corrida. Vieram momentos difíceis e que resultado não chegava e eu continuei fiel à minha corrida. Vieram os momentos de tentação que parecia que a corrida dos outros era melhor. Eu continuei fiel à minha corrida. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, às vezes minha equipe falou, Thiago, agora a moda não é mais Instagram, TikTok, você tem que fazer umas dancinhas. Eu falei, que é Wesley? Ele não é para engajar. Eu falei, Satanás, eu sei que é você aí dentro. Afasta-te de mim, que você cogita das coisas da terra. Ou seja, às vezes a tua própria equipe vem te propor coisas que não tem nada a ver com a tua corrida, mas porque eles estão preocupados com o resultado de agora. Só que eu não estou atrás de like, eu estou atrás de uma coroa eterna. Porque o meu destino final não é nessa terra, é para onde eu vou depois. Aliás, é para onde nós vamos depois. Daqui a pouco eu te dou a notícia. É para onde nós vamos. Destino é onde você vai terminar. E eu quero te dar uma boa notícia, você não vai terminar aqui nessa terra. A terceira coisa que determina o seu destino, não é que influencia, é que determina os teus próximos anos, que determina como você vai terminar, é o que você guarda. O que eu guardo? É, o que você guarda. O que você guarda determina como você vai terminar, como será o teu futuro. Por exemplo, quando você acaba de jantar na cozinha da sua casa, você pega todo o lixo que sobrou, joga dentro de um saco de lixo. Alguns de vocês falam, filho, filha, alguém, vem aqui, por favor, pega esse lixo e guarda lá no cofre. Alguém faz isso? Você já viu alguém fazer isso? Não. Porque lixo é para ser jogado na lixeira e cofre é para guardar coisas preciosas. Então por que todo lixo emocional que jogam dentro de você, você guarda dentro do cofre da tua alma, que é o teu coração? Porque toda pessoa que te maltrata, te rejeita, te humilha, te joga de lado, você grava o nome dessa pessoa, você grava a cena do que ela fez e joga no cofre da tua alma, que é o teu coração, e ainda digita, fecha o cofre.
Lixo é para lixeira, teu coração é para guardar coisa preciosa. Você acha que quantas pessoas tentaram impedir eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Muitas. Quantas pessoas fizeram de tudo para de alguma forma me derrubar? Muitas. Quantas pessoas tentaram de alguma forma atrasar o meu destino? Muitas. Quantas pessoas já se juntaram para falar mal de mim na internet ou em qualquer outro lugar? Muitas. Quantas pessoas veem uma data de um evento meu e faz de tudo para aquilo não acontecer? Muitas. Quantas pessoas tentam me humilhar, tentam me reduzir de alguma coisa? Esse Thiago é só um coachzinho, treinador de... Muitas. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas fazem isso. E nada disso entra no meu coração, porque no meu coração, querida, não entra lixo. Você pode jogar lixo sobre mim. Você tem sua liberdade de expressão. Você pode tentar jogar lixo emocional. Você pode vomitar as suas dores e as suas angústias em mim. Porque a pessoa que está muito infeliz, ela perturba a vida dos outros. Você nunca vai ver alguém feliz perturbando a vida de ninguém, nunca. Todo perturbador é um infeliz. Todo perseguidor é uma pessoa sem paz. Porque quem tem paz e felicidade não tem nem tempo para ficar perturbando a vida dos outros. Mas muitas pessoas já se levantaram contra mim, muitas pessoas de alguma forma já tentaram me destruir, e eu nem lembro o nome delas, sabe por quê? Eu nunca levei para o meu coração. Eu não estaria aqui hoje se eu tivesse guardado no meu coração. Deus não permitiria se eu tivesse guardado essas coisas. Então tem gente reclamando porque estou trabalhando muito em Lisboa, e eu lembro do tempo que eu lavava tapete com alegria, porque eu sei que contribuiu para mim. Não me fez inferior, me treinou para viver o que eu estou vivendo hoje. Me treinou para eu ter empatia e me colocar no lugar das pessoas. Então o convite é simples. As pessoas nunca vão parar de jogar lixo sobre você. Você que tem a obrigação de nunca mais guardar isso no cofre da tua alma, que é o teu coração. Nunca mais! Nunca mais! Guarde o que é importante. Nunca mais jogue o que é importante no lixo. E nunca mais jogue o que é lixo dentro do cofre. Tem uma coisa que a gente não consegue prever, nenhum de nós, que é quando vamos morrer. Nenhum de nós conseguimos ter certeza de quando e como. Você não sabe se vai ser um acidente, se vai ser um infarto, não tem como prever. A não ser que você já esteja um diagnóstico. Aí você pode imaginar que talvez seja por isso. Mas fora isso, ninguém sabe quando e nem como. Ninguém sabe. Mas uma coisa dá para a gente decidir agora, nessa noite de destino. Como viveremos até esse dia chegar? Quem ajudaremos até esse dia chegar? Que estilo de vida levaremos até esse dia chegar? A minha preocupação não é como nem quando. A minha preocupação é o que eu estou fazendo enquanto isso não chega. É se eu estou cumprindo o meu propósito, se eu estou vivendo o destino que Ele escreveu para mim enquanto esse dia não chega. Porque o que vai me dar senso de realização, senso de sucesso, de felicidade, não é correr atrás de coisas que não preenchem. Diploma, dinheiro, isso, aquilo, o amor da minha vida. Mas é cumprir a minha missão, a minha corrida na terra. Então o nosso adversário, o nosso inimigo vai ficar o tempo todo te distraindo com três coisas. Guerras que não são suas, corrida que não era para você e lixo para guardar no cofre. Ele vai ficar o tempo todo jogando essas três coisas. Grava o que eu estou te ensinando hoje, porque isso vai mudar completamente os teus próximos anos. Se você conseguir se livrar a partir de hoje de guerras que não são suas, parar de correr corrida que você não foi chamado para correr, e parar de guardar no cofre o que era para jogar no lixo, não tem como você não terminar bem. Tiago, mas de onde você tirou isso? Como é que você me prova que isso é verdade na minha vida? Então eu vou dar o exemplo de um grande homem. O maior pensador da cristandade. Um homem que determinou o futuro do cristianismo, que doutrinou o que a gente conhece como igreja. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou boa parte da sua vida fazendo coisas más. Ele matou pessoas, perseguiu cristãos. Mas um dia, no caminho para Damasco, capital da Síria, ele tem uma experiência. Repete comigo, experiência.
todo mundo precisa de uma experiência para enxergar o que não vê ainda. E aí ele começou a ver um lado da história que ele não via, que era o lado de quem seguia Jesus. Por quê? O próprio Jesus aparece para ele e fala o seguinte: Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo fala o seguinte: quem é você? E ele fala o seguinte, a voz fala o seguinte: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Só uma pergunta técnica aqui para quem conhece um pouco de Bíblia. Paulo viu Jesus fisicamente alguma vez? Não. Como é que ele estava perseguindo Jesus se ele nunca viu Jesus fisicamente? Eles não são da mesma época. São bem próximos, mas não é a mesma época. Porque ele estava perseguindo quem tinha Jesus. E quando alguém persegue quem tem Jesus, está comprando uma briga com o próprio Jesus. Quem vai advogar é o próprio Jesus, não é a pessoa. O próprio Jesus aparece e fala: por que você está perseguindo a mim? Não é porque você está perseguindo o fulano, não. Não é porque você está perseguindo o Marcelo. Não é porque você está perseguindo o negócio da Maria. Por que você me persegue? Porque quem está perseguindo, quem carrega meu nome, está perseguindo a mim. E aí, Saulo não consegue resistir a essa experiência e começa a ter uma série de outras experiências com Deus. Batismo nas águas e com o Espírito Santo. E começa a usar todas as habilidades que antes ele usava para o mal, agora para o bem. Porque as habilidades naturais estão dentro de você. Nasceram contigo. Se você está usando para o bem ou para o mal, eu não sei. Mas quando você nasceu, Deus já colocou tudo que você precisava para viver nessa terra e cumprir o teu destino, Ele já colocou dentro de você. E aí, agora, pela primeira vez na vida, o apóstolo Paulo começou a usar isso para o bem. Para cumprir o seu propósito na terra. E ele começa a ficar muito grande. Ele começa a abrir igrejas. Ele é levantado como um apóstolo de Jesus. Ele começa a ser pioneiro no ensino. Ele escreve 13 dos 66 livros da Bíblia. Ele começa a se destacar muito. Era um homem de dupla cidadania. Falava vários idiomas. Os judeus, a sinagoga respeitava, o Império Romano respeitava. Ele começa a passar por muitas situações. Só que é o seguinte: Paulo passou por muitos sofrimentos desde que começou a espalhar o nome de Jesus. E nenhum desses sofrimentos ele provocou. Ele foi apedrejado e nunca fez nada para ser apedrejado. Ele sofreu naufrágio e nunca fez nada para sofrer aquele naufrágio. Ele foi preso e nunca quebrou uma lei para ser preso. Ou seja, nenhuma guerra do apóstolo Paulo ele provocou. Todas foram lutas divinas. O apóstolo Paulo tinha uma corrida que era anunciar as boas notícias para os gentios. Só que a igreja de Jerusalém estava na mão do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que crescendo em número e prosperando. E o apóstolo Paulo, tecnicamente, era muito melhor do que o apóstolo Pedro. Ele podia ter falado assim: espera aí, eu sou melhor. Porque ele mesmo fala: eu trabalho mais do que os apóstolos juntos. Eu dou mais resultado do que todos eles juntos. Eu estou nas igrejas pobres, eu estou aqui na Ásia, eu estou fazendo um trabalho difícil. E Pedro, que é iletrado, ou seja, analfabeto, está lá em Jerusalém com a igreja crescendo, prosperando, tudo dando certo. Você nunca viu Paulo exigindo nada do que era de Pedro, porque Paulo só corria a corrida dele, não estava preocupado com a corrida dos outros. Mas Paulo vai ficando velho, vai dando tanto resultado que o Império Romano não consegue mais resistir a Paulo. E Paulo é preso. E dessa vez vai ser a última prisão dele. Ele vai ser encarcerado em Roma. E vai ser sua última prisão, porque ali ele vai morrer. Então ele pega um pergaminho, pega uma pena e começa a escrever suas últimas palavras. E suas últimas palavras estão registradas na segunda carta que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4. E ele fala: Timóteo, apressa-te a vir ter comigo, porque está chegando minha hora de ser entregue como uma oferta e meu tempo nessa terra está acabando. Como Paulo sabia disso, Roma tinha acabado de ser incendiada pelo próprio imperador Nero, e o imperador precisava encontrar o culpado de todo o incêndio em Roma.
justamente o único bairro que não pegou fogo foi o bairro cristão. Quem liderava o cristianismo na época era o apóstolo Paulo, prende o apóstolo Paulo de vez e soltou um decreto de morte. Nero, historicamente falando, decretou a decapitação do apóstolo Paulo. Ele recebe a carta de decapitação, já sabe que vai morrer, pega a caneta, pega a pena e começa a escrever suas últimas palavras. E ele começa com essas palavras: Timóteo, vem logo ter comigo, porque está acabando o meu tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes passa em Troade e pega a minha capa, porque o inverno está chegando, e pega meus livros, especialmente os pergaminhos. O grande apóstolo Paulo estava sem roupa para frio e sem os livros para ler. Vai ficar mais triste ainda. Ele fala: Timóteo, lembra de Demas? Se você digitar Demas na Bíblia online, vai aparecer várias vezes. Demas, discípulo amado, um beijo para Demas. Paulo sempre cumprimentando Demas. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, fala: Demas, amando o presente século, foi embora para Tessalônica. Outro foi para Galácia, o outro foi para não sei para onde, Tíquico foi para não sei para onde. Todo mundo me deixou. E vai ficando mais triste. Ele fala: Timóteo, Alexandre, o latoeiro era uma espécie de ferreiro. Era como se fosse um empresário importante da época, um homem que mexia com ferro, com as construções, com tudo. Alexandre, o latoeiro, se levantou contra a minha palavra e fez muitos males contra mim. Cuidado com ele. Ou seja, depois de ter trabalhado a vida toda para Deus, ele começa a ser abandonado, traído. Vai ficar mais triste. Ele fala: não foi só Demas que me abandonou, não foi só Alexandre o ferreiro que tentou fazer mal contra mim. A minha audiência foi essa semana, a audiência romana da minha condenação, e nenhum de vocês compareceu. Mas Deus esteve comigo ao meu lado e me levou da boca do leão. Timóteo, todo mundo me deixou, somente Lucas está comigo, quem provavelmente estava escrevendo a carta para ele. Muitos me traíram. Nenhum de vocês veio para a minha audiência quando eu mais precisava de vocês. Agora acabou meu tempo, saiu a sentença, você é decapitado. Mas eu quero que você saiba uma coisa, anote aí. Eu combati o bom combate. Eu corri a minha carreira. E por mais que todo mundo tenha me abandonado, me ferido, me traído, eu não guardei mágoa nenhuma, eu só guardei a fé. Eu só combati as lutas que Deus mandou. Eu só corri a carreira que me foi proposta e eu não guardei nada que não fosse a fé no meu coração. Tentaram me humilhar, tentaram isso, tentaram aquilo, mas nada disso eu guardei. Eu só guardei a fé. E aí o próximo versículo diz: por isso, está chegando um momento em que eu vou trocar o que eu guardei por uma coroa. O que você guarda pode ser trocado na eternidade ou não. Se você está guardando mágoa, você não vai trocar em lugar nenhum. Está guardando ressentimento, não vai trocar em lugar nenhum. Só se você guardar o que é eterno, você troca na eternidade. E agora está sendo me oferecida a coroa de justiça. Ele fala: não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E com essa carta, o grande apóstolo Paulo nos ensina uma coisa: combater o bom combate é lutar as lutas que Deus enviou e não criar lutas. Correr a sua carreira é seguir a sua missão sem olhar para a missão do outro. E guardar a fé é guardar o que importa e não o lixo emocional. Senão você não consegue cumprir e viver o seu destino nessa terra. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas eu tenho certeza de que você vai sair com uma clareza, com uma certeza do que você precisa para viver os próximos anos de uma forma que você nunca sonhou em viver, porque a sabedoria milenar, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem o ama. Ou seja, não sou eu que estou prometendo, é o que está dando certo há 2000 anos, dizendo que você nem consegue nem imaginar o que está vindo sobre você. Você não consegue nem imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu acredito na sabedoria, na inteligência, que é meu aluno, sabe que é o que eu mais ensino, mas acima de tudo está a minha fé. Porque a fé é o único poder que é capaz de remover os montes, as montanhas que estão atrapalhando você de crescer. Então nós vamos sair daqui dessa noite, primeiro, para quem já é da nossa fé, celebrando pelas centenas de vidas. E segundo, porque você está saindo daqui com um destino traçado. Nada será como antes. Nada do teu futuro vai parecer com o teu passado. Eu não sei o que você sofreu lá atrás, mas o que está vindo agora são os melhores dias da tua vida. O teu casamento vai melhorar, a tua vida financeira vai melhorar, a tua vida emocional vai se equilibrar. Tiago, por que você está falando tudo isso? Porque está escrito que as palavras têm poder. As palavras têm poder. E se ela tem poder, eu quero fazer umas declarações com você. Eu gostaria que você ficasse de pé, acendesse a lanterna assim. Porque nós vamos declarar luz sobre algumas áreas da tua vida. Essa declaração não é misticismo. É o cumprimento de que a palavra tem? A palavra tem poder. Então, à medida que eu for declarando, se você vai acreditando no que eu estou declarando, você vai dizendo amém. Eu declaro, pelo nome que está sobre todo nome, que a partir de hoje haverá luz sobre a tua vida financeira. Eu declaro que a partir de hoje haverá luz para as tuas decisões. Eu declaro que a partir de hoje vai ter luz na tua família. A partir de hoje terá luz na tua saúde. Não faltará luz no teu casamento e na criação dos teus filhos. A partir de hoje terá luz para tuas ideias e empreendimentos. A partir de hoje a luz da tua vida espiritual vai ficar acesa para sempre. A partir de hoje haverá luz sobre Lisboa, sobre Portugal, sobre a Europa, sobre as nações da terra, sobre a tua vida e sobre as tuas gerações. Eu quero declarar sobre cada luz, representando uma pessoa aqui, a paz e a prosperidade que só o alto, que só os céus podem dar. Se você acredita, diz amém! Paz e prosperidade sobre vocês! Amém! Paz e prosperidade! Deus abençoe!